Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 18. Aspectos da Judéia, Galileia e Nazaré no tempo de Jesus. Pergunta: e que podereis dizer-nos sobre a província de Nazaré, onde Jesus viveu quase toda a sua existência? Ramatiz: Nazaré, na época do advento de Jesus, era uma cidade pequena com pouco mais de 2.000 habitantes, situada entre morros, numa encosta de montanhas que descia para o vale de Jezrael. As estradas que vinham de Séforis e outras partes, além da estrada principal das caravanas que cortava esse vale desde o Mar Morto até Damasco, recortavam a província em todos os sentidos. O clima de Nazaré era acentuadamente saudável, embora bastante frio no inverno, descortinando ao viandante uma das mais belas paisagens de toda a Galileia e, quiçá, do resto do mundo. Os campos cultivados com cevada, trigo e aveia, que manchavam a pradaria de um verde claro, cor de limão novo, cessavam junto à encosta dos montes Tabor e Gilbos, depois de formarem delicado tapete de vegetação recortado pelos fios de água cristalina dos regatos e dos rios. À distância, as colinas banhadas de luz solar limitavam o horizonte num tom azul, lilás e violeta, enfeitadas no cimo pelas coroas de neve do fim de inverno, completando a moldura do quadro vivo e fascinante da paisagem de Nazaré. As encostas dos morros eram pontilhadas de atalhos e estradas que subiam do vale de Jezrael e serpenteavam entre os tufos de capim, de musgo e de flores silvestres, cintilando sob o orvalho da madrugada. Alguns caminhos convergiam para o coração da cidade de Nazaré, que se aninhava na concavidade das montanhas. Outros seguiam rumos diferentes em direção ao Mar Morto, ou Damasco, a Séforis ou Cafarnum. Eles se abriam por entre a fartura de vinhedos e de oliveiras, que forneciam o vinho gostoso e o azeite mais suave da Galileia. As granjas multiplicavam-se pelas planícies, mas sempre rodeadas de bosques e ciprestes alternados com as figueiras pejadas de frutos de caldo doce e os limoeiros de cheiro penetrante. De vez em quando, por entre as árvores frutíferas, pintalgavam as pequenas romanzeiras carregadas de romãs de bagos encarnados e sumarentos, ou então pendiam das cerejeiras os cachos de cerejas carnudas e vermelhas. Ao redor da cidade de Nazaré, formando o caprichoso cinturão, esparramavam-se as casas de madeira de lei, construídas principalmente de cedro de Líbano, que se misturavam às cabanas bem feitas e às palhoças de barro batido, cobertas com folhas de palmeiras, à margem das estradas principais, sempre povoadas de caravaneiros, rabis, mercadores, soldados, coletores e povos de todas as raças. Os bons galileus haviam construído poços d'água e ranchos com forragem de feno frescos para os animais cansados. As hospedarias, embora remuneradas, eram acessíveis ao bolso de todos os viandantes, pois a qualquer hora os retardatários encontravam bom caldo de peixe, sopa suculenta de hortaliças com muito alho e cebola, carne assada, farinha cheirosa para o pirão de peixe seco ou salgado, pão de trigo ou de centeio, fresco e saboroso, além das travessas com a fartura de saladas de legumes regados com o melhor azeite do lugar. Sobre as mesas, a bilha de vinho exalava o odor da uva madura. À sobremesa, em geral, havia figos melosos e macios, pêssegos aveludados ou tâmaras de Jericó. Os viajores também encontravam junto à estrada o celeiro para ajustar os arreios, o ferreiro para ferrar os animais, o carpinteiro que consertava as charruas e outras viaturas. Havia também pequenas indústrias e artesanatos, que vendiam pás, enxadas, ancinhos, coxos e mós para moenda de trigo, ripas, sarrafos e tábuas para construção, bilhas, odres, vasos e apetrechos de cerâmica, feitos com arte e gosto. Era fácil encontrar o tecelão, cuja família inteira o ajudava entre o pó dos teares, fazendo desde o pano simples para o lençol, o de ramagens para a túnica ou a veste, o tapete pequeno para a entrada ou o toldo berrante para a cobertura de mercadorias ou de proteção contra o sol. Havia ainda chinelas recortadas de veludo, com florinhas de cetim, feitas para uso doméstico. Outras eram de cordas, trançadas de cerda ou de couro, com sola de madeira muito própria para o serviço externo. Nas proximidades das cidades crescia o mercado de flores de papel e de cetim, de panos bordados com fios de Sidom. Havia ainda colares trazidos do Egito e da Etiópia, bolsas de veludo e de seda, tecido de púrpura, tachos e panelas de cobre das fundições de Tiro, onde os escravos se consumiam na tortura do trabalho impiedoso.
Os óleos aromáticos, as ervas cheirosas, a mirra, o incenso e os filtros amorosos da Índia eram apregoados pelos camelôs bulhentos. Assim era a província de Nazaré, com seu cenário encantador e buliçoso, que depois serviria para hospedar o mais excelso dos hóspedes, Jesus, o sublime peregrino. Já dissemos que os moradores de Nazaré não se preocupavam com os enfeites artificiais e ornamentações exteriores nas casas e ruas. No entanto, isso não era propriamente fruto de um descaso ou mau gosto, mas a culpa se devia à própria paisagem local, cuja beleza natural substituía qualquer empreendimento humano. Os galileus, enfim, desistiam de competir com essa natureza tão esplêndida e formosa, certos de que não poderiam retratar pelos enfeites rígidos da pedra impassível o encanto do cenário embebido de luz, a cor misteriosa das papoulas, dos cravos, jacintos, narcisos e a brancura imaculada dos lírios, nem o odor fragrante dos pessegueiros, das cerejas, dos limoeiros em flor. Jamais algum homem poderia copiar o azul violeta das colinas, o verde macio e doce das planícies e a fascinante serpente prateada do Jordão, bordejando tranquilo entre musgos e arbustos. A poesia atingia ali o seu mais alto nível de estesia espiritual. As planícies que se estendiam depois da cidade, beirando as encostas dos morros, animavam-se com o mover das ovelhas pontilhando de manchas brancas o tapete verdejante. As lavadeiras faziam bulício às margens dos regatos cristalinos e das fontes adormecidas sob as árvores. A rouparia colorida dançava nos arames lembrando cortejos multicores. O riso cristalino das crianças rolando encosta abaixo, entre divertidos brinquedos com os cabritos saltitantes, misturavam-se ao cântico dos jovens colhendo o mel ou moendo a uva. Mesmo o cinturão de pó cor de tijolo das estradas parecia um colchão macio onde os burricos metiam os cascos. As abelhas e borboletas voavam em enxames rutilantes sobre o fogaréu das papoulas vermelhas. Bandos de pássaros de todos os tipos faziam revoadas rasteiras sobre os cinturões de margaridas que emergiam à beira dos lagos e das fontes de água, onde os animais se dessedentavam. À sombra das árvores copadas, os animais de pequeno porte descansavam num repouso feliz e os frutos miúdos, como as amoras roxas e vermelhas, caíam-lhes no dorso, dando ensejo a que algum pássaro mais ousado viesse buscá-los, quebrando-lhe a sonolência. Do alto dos montes de toda a Galileia, o viandante sentia-se comovido em face do cenário espetacular que se descortinava até as fímbrias do horizonte. O céu derramava suas luzes sobre as estradas, lagos, rios, casas, choupanas e bosques, onde a gente, as aves, as crianças, os animais e os insetos se moviam em todas as direções, num pacto amigo, jubiloso, de alegria buliçosa e contagiante. Que coisa maravilhosa de Deus, hein? Que coisa maravilhosa de Deus. Vocês sabiam que Nazaré era assim? Porque eu não sabia. Eu não fazia a mínima ideia de que Nazaré era, na verdade, um paraíso na terra. Você vê, ele fala que Nazaré, na época, podia ser facilmente uma das regiões mais bonitas do planeta. Naquela época. Ele diz isso. E a descrição que ele dá me traz algo muito gostoso, aconchegante, acolhedor. Veja aí uma imagem que eu pedi para o ChatGPT fazer sobre Nazaré a partir dessa descrição de Ramatiz. Ó, tá na tela. Bonito, né? Esse foi o cenário que os engenheiros siderais, a tecnologia cósmica, escolheu para o Mestre Jesus encarnar e crescer enquanto ele estava aqui conosco. E veja, nada mais digno do que isso, né? Um reino para um rei, um reino natural, verde, fértil, suculento, abundante, próspero, com todas as maiores qualidades divinas. É engraçado, né, velho? Porque assistindo a série The Chosen, que é uma série que eu gosto muito e que retrata a vida do mestre na Terra, né, a partir de estudos da equipe técnica que produziu a série, você percebe que em vários momentos a galera de Jerusalém, atores, né, que representavam personagens da época que moravam na Judéia, em Jerusalém, ou até em Roma, quando eles ouviam ou eram informados de que tinha um rabi itinerante que vinha de Nazaré e que estava causando um tumulto, entre aspas, com os galileus, enfim, curando pessoas, realizando milagres, essas pessoas, os romanos,
os judeus da Judéia, de Jerusalém, a galera do Sinédrio, eles falavam: de Nazaré? Alguma coisa boa já veio de Nazaré? Desprezando Nazaré, assim, porque Nazaré era uma cidade bem pequenininha, né, na época, e isso me dava a impressão de que Nazaré realmente não tinha grandes coisas. Isso antes de eu estudar, né, antes de eu começar esse estudo. E agora, vendo o Ramatiz falando sobre Nazaré, faz todo o sentido do mundo. O cenário perfeito para um mestre, para um sensível se desenvolver. E, como sempre, pessoas arrogantes desprezando a natureza. Nazaré tinha uma natureza abundante, suculenta, próspera, farta, que gerava uma comida gostosa, suculenta. Tinha os mercadores, tinha boa hospedagem, boas pessoas com bom coração, com fé. Era um terreno fértil em todos os sentidos possíveis. As pessoas eram hospitaleiras, as pessoas eram gentis e bondosas. Isso Ramatiz já nos diz em vários momentos. Fora o contexto natural, que era completamente abundante, era um local montanhoso, o clima era ameno, tinha abundância de peixe, árvores frutíferas, inúmeras, de diversas espécies, animais. Para mim é inspirador saber que Jesus cresceu na natureza. Eu não sei como vocês se sentem em relação a isso, mas para mim é absolutamente inspirador e para mim deixa mais claro ainda que o maior sonho da minha vida é uma casinha na natureza, entendeu? É a natureza, gente. É a natureza. Não tem o que dizer. É natureza e gente boa. É a chave da paz, da harmonia, do amor e da felicidade. Natureza, comida que vem da terra, boa comida. E é isso. É isso. Não tenho mais o que dizer, não. Vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Eu sou seu radialista Aroni. Na Marie, câmbio desligo.